diretor de arte. O diretor de arte é o que cuida da plástica visual, da visualidade do filme, tipo cenários, figurinos, tá? Objetos de cenas, que a gente chama de props, maquiagem dos personagens. Ele garante que tudo converse entre si, né? Ele dialogue, que eu coloquei, né? Uma conversa entre as propostas da estética do filme. Se é um filme que se passa no inverno, o filme todo a visualidade tem que ser dentro de uma atmosfera do inverno, né? Que vai depender também de um outro diretor, tá bom? Mas isso a gente vai ver agorinha. Então, assim, a importância do diretor de arte. O diretor de arte dentro de um audiovisual é totalmente diferente de um diretor de arte dentro de uma agência publicitária, dentro de um departamento de criação, como que eu falo? De uma empresa, tá? No filme, no curta que eles estão gravando, nós vemos que as escolhas são improvisadas. O monstro do fosso ou da fossa são feitos, igual eu mostrei na imagem, são feitos com luvas, né, de borracha, sucatas, e é tudo muito improvisado, tá? Na locação temos improvisação também, então, e lá eles não determinaram, fulano, você vai ser o diretor de arte. Eles nem sabiam que tinham esse papel e acabaram executando, né? Fizeram, mesmo que amadoramente, entre aspas, fizeram isso. Temos também o técnico do som, que pode ser também considerado o diretor de som, que é o responsável pela captação de áudio, né? Que usa um microfone, que vai distribuir, vai fazer a captação dos diálogos, ou às vezes precisa de um som de floresta, então ele vai ali em determinado local, captação de floresta, sons de carro, então ele faz essa captação de som e ele que é o responsável por essa parte. Decide se usa boom, gente, sabe aquele pelinho que fica nos microfones? Tem alguns blogueiros que usam, mas é que você tem um microfoninho e você põe aquele pelinho aqui, aquele pelinho chama boom, tá? E nos microfones de gravação de set de filmagem, eles têm um microfone que fica preso tipo assim, num pedestal, e aí o microfone fica aqui e o boom, né, o pelinho, que é para ele reduzir os ruídos, ele deixa o som um pouquinho mais limpo, tá? Esse é o boom. Microfones de lapela, que é igual esse daqui que eu tô usando, né? Hoje em dia tem esses mais moderninhos, tá? Ou a gravação direta, que é feito no local, tá bom? Pode ser também depois gravado alguma parte em estúdio e aí na hora da montagem final eles fazem a sincronia. Também cuida da paisagem sonórica, que será mixada depois. Paisagem sonora vai trabalhar também com sonoplastias e trilhas sonoras, tá? Ele vai trabalhar com aspecto, ele vai combinar o aspecto visual, ele vai falar o que é melhor, o que não é, o que não combina. Então, é o cara do som, o cara ou a mulher do som, enfim, é a pessoa do som, tá? No filme, existem observações justamente sobre as falhas de captação de áudio, né, comuns em produções amadoras, tá? Tem uma hora ou outra que eles fazem essa menção. Nós temos também o editor, que aí entra o papel do Lázaro Ramos, o Zico. O editor, ele organiza as imagens filmadas e dá ritmo à narrativa, né, o que foi gravado. Aí ele vai definir quais cortes vão usar, a continuidade, né, vai fazer... teve uma continuidade de uma cena para outra, ele vai fazer cortar, porque, por exemplo, eu tô gravando aqui para vocês, tá? Vamos supor que aqui vai virar um vídeo e eu vou cortar, não vou gravar mais agora, amanhã eu vou gravar mais um pouquinho, só que entre hoje e amanhã eu ainda vou gravar uma outra cena ali na sala ou na cozinha, e
o vídeo ele não vai linear, né, na ordem, ele vai em pedaços pro editor e aí ele pega um pedaço aqui, outro ali e junta, tá? Porque ele tem que pegar, vamos supor, as duas partes minha que eu tô gravando hoje e a de amanhã, ele tem que juntar tudo, fazer junto e depois pegar a cena da cozinha e jogar para depois. Eu não sei se deu para entender, mas ele faz os cortes, ele faz a junção do que a narrativa deve ser conduzida, né, de forma clara e objetiva e que não perca a linha, né, que conduz a história. Também não sei se ficou claro, mas se não ficou, se você quiser tirar dúvida comigo, você sabe que pode me chamar para perguntar isso. Então, no filme, no saneamento básico, aparece na parte final quando a Fernanda, igual mostrou no trailer, ela foi até uma cidadezinha vizinha do interior, encontrou o Zico e perguntou se ele fazia, ele até completou a frase montagem, e aí depois ele analisou o material fílmico e viu que precisava regravar algumas partes, e aí ele foi conduzindo de forma um pouco mais profissional o curta que antes foi produzido totalmente amador, tá bom? Então, no filme aparece na parte final quando tentam organizar a filmagem. Quando a gente assiste o longa, tudo fica mais claro, tá? Essa aula toda que eu tô explicando aqui. Temos também o elenco. Gente, essa ventania, esse barulhinho, não sei se tá dando para ouvir, é a ventania que tá aqui fora, tá? Que infelizmente não tem como eu tirar. Então vamos lá, voltando. O elenco, que são os atores e os figurantes que participam ali que vão aparecer na cena. Eles interpretam os personagens do roteiro e lá no filme que eles estão gravando, quem faz parte do elenco são os moradores da própria vila, né, daquela comunidade que atuam lá no curta, mostrando a mistura entre vida real e ficção, porque eles não são profissionais, então o longa, né, o saneamento básico, ele mostrou isso muito bem, deixou muito claro isso. Temos também a equipe de apoio, tá? Que são os assistentes de direção. O diretor, ele tem um assistente. É tipo o estagiário, tá? Lembrando que todas as áreas da produção, do set de filmagem, todos têm, pode ter estagiário. Mas o diretor, ele precisa ter alguém, um braço direito ali, tá? Que ele precisa contar com aquele braço direito, que é o assistente. Tem a claquete, que a gente vai conhecer depois, a claquete em outra aula. Maquiagem também, a equipe de apoio, que faz parte, quem que vai maquiar, né? Que é a equipe do maquiador. Produção de set, do set de filmagem. Então, o produtor, ele tem que ter a sua equipe, né? E o produtor é um cargo. A equipe faz parte da equipe de apoio do produtor, essa produção do set de filmagem. Transporte, quem que vai levar? Buscar os atores, enfim, e tem toda essa equipe, né? Porque o filme ele não acontece sozinho. Quem que vai atrás ver a locação? Quem que vai ser o motorista? Ou, um ator vem de fora, eu preciso ver o hotel. Então, é uma equipe muito robusta, tá? Eles nem sempre estão presentes na frente das câmeras, mas eles são fundamentais para a realização do audiovisual. Por fim, e não menos importante, para mim é um dos mais importantes, mas eu quis deixar pro final, porque essa é a parte que eu quero focar, que é o diretor de fotografia. O diretor de fotografia, ele é responsável pela imagem do filme. Ele que vai traduzir, né, com a sua expertise, né, alguns falam assim, o filme, o roteiro escrito
no roteiro gravado. Então é o cara que fica ali do lado do cinegrafista. Mas ele não fica ali só assim por ficar, né? Eu dando pitaco. Não, ele é um dos mais importantes cargos para a realização do curta. Ele decide como a cena será filmada. Ele que vai falar. Gente, o que eu quero falar aqui com vocês? Prestem muita, muita atenção. Iluminação. Fotografia. Ele é um diretor de fotografia. Vamos falar da palavra fotografia. Fotografia. Tá? O que é grafia? Grafia é escrever. E foto? Luz. Então, a palavra fotografia quer dizer escrita com a luz. Ou escrever com a luz. Ok? Fotografia. Não tem como falar de fotografia se a gente não falar de iluminação, de luz. Não tem como. Mesmo que seja fotografado, né? Filmado no escuro. É a ausência da luz, o escuro. Fotografia. Mas é o cara que vai ali tirar as fotos no filme? Não. A fotografia no filme é a filmagem. Tudo é fotografia. No entanto, eu não sei se você já prestou atenção, tem uma categoria no Oscar que fala assim, filme de melhor fotografia. Então, a melhor cena que envolve a luz, que envolve composição, onde os elementos vão estar certinho. O diretor de fotografia trabalha muito ali, para a par também com o diretor geral, lógico, e com o diretor de arte, tá? Eles estão tudo ali, tudo juntinho, trabalhando no set de filmagem. Então, a iluminação, ele vai decidir, não tem como a gente falar fotografia sem luz. Então, a iluminação, ele vai decidir se vai ser natural, artificial, qual a intensidade, qual é a direção da luz, vem aqui do lado esquerdo, aqui do lado direito, no vídeo vem espelhado, né? De frente vai ser uma luz, né? Um contraluz. É ele que decide, tá? De acordo com o roteiro. Os enquadramentos e movimentos de câmera. Lembra que tem uma pessoa responsável lá atrás, o cinegrafista, que vai trabalhar os enquadramentos. O diretor também tá ali olhando isso. Mas o diretor de fotografia que vai falar assim, olha, essa luz aqui vai ficar legal, a gente fazer um plongé. E aí vamos supor que o cinegrafista fala assim, e o diretor fala assim, mas eu quero um contra-plongé. Beleza. Então, o que o diretor de fotografia vai fazer? Vai mudar a luz, porque em um ângulo fica bom, no outro não fica legal. Então, ele tem que saber o que o diretor de fotografia quer, junto com o cinegrafista, para ele saber qual luz ele vai trabalhar para conseguirem, né, entregar um bom material. Tá bom? O diretor de fotografia também trabalha em conjunto com o diretor, o geral, lembrando que são cargos diferentes, para transformar a narrativa em uma estética visual coerente. Essa frase que eu li agora tem a ver com o parágrafo que eu narrei anterior, tá? No filme que eles estão produzindo curta, o grupo improvisa esse papel do diretor de fotografia. Mas as falhas de iluminação e enquadramento revelam justamente a falta de um diretor de fotografia ali, né? É muito claro. Mas é isso que o Jorge Furtado quis mostrar. Então, para pegar esse gancho, eu trouxe aqui um estudo, entre aspas, de caso, de um pedacinho do curta que eles estão fazendo, né, dentro do filme, que fala sobre a cena noturna. E aí eu falei, eu vou falar de cena noturna? Aí eu me questionei, vou falar de cena noturna? Por quê? Porque, primeiro,
vai casar com a nossa realidade na instituição, na faculdade, porque nós somos um curso noturno e a partir da A1, você, né, e vocês irão entrar no estúdio de foto, no estúdio de gravação, e é à noite, então nós vamos ter que trabalhar com a iluminação que tem lá no local, ou se você quiser trazer de fora complementos, né, outros tipos de iluminação, isso aí não tem problema, mas nós iremos nos deparar com essa escassez de iluminação em relação, vou deixar claro aqui, a um set de filmagem profissional. Um set de filmagem profissional, o diretor de fotografia faz a locação, ele não tem tudo ali, né? Todos os equipamentos. Ele faz uma locação de todos os equipamentos de iluminação necessários para a realização do filme. Nós vamos ter a nossa estrutura física e se vocês quiserem trazer de fora uma iluminação LED ou qualquer outro tipo de iluminação para complementar o trabalho de vocês, também vai ser super bem-vindo. Mas eu não sei se ficou claro, eu quis fazer essa analogia, trazer a cena noturna que a gente viu, as dificuldades lá, e casar um pouquinho, que a gente vai passar por isso. Nós vamos passar por essa questão de ilumina mais aqui, ilumina mais ali. Não tá legal, vamos mudar o ângulo da luz, tá? É mais nesse sentido. Então, vamos aqui sobre a cena noturna no longa, saneamento básico. Então, eles estão gravando o curta, né? E tem momento em que os moradores da pequena comunidade que chama Linha Cristal, tentam gravar cenas à noite para o curta. Eu coloco sempre monstro do fosso, monstro da fossa. Fossa e fosso é a mesma coisa. E o que acontece? Jorge Furtado foi mostrando criativamente. Gente, eu achei o máximo. Como ele foi mostrando essa dificuldade passo a passo, didaticamente, tá? No entanto que esse filme que eu passei para vocês é um filme estudado em faculdades de audiovisual, tá? Então, olha só. Vamos lá. Primeiro ponto, escassez de luz. Os personagens a equipe, eles não têm refletores profissionais, as iluminações profissionais. Então, eles recorrem a lampiões, lanternas, luzes improvisadas. Isso vai acontecer com a gente no estúdio, porque nós não temos um estúdio de um set de filmagem de um longa-metragem, de um curta-metragem, que seja um set de filmagem de uma produtora que é toda organizada para isso. Então, nós vamos entrar um pouquinho também na escassez de luz, tá? Isso gera sombras duras, contrastes irregulares e até partes da cena que ficam quase invisíveis. Só que aqui dentro do curso, lá no estúdio, eu vou estar ali como professora para orientar vocês. Vamos mexer nisso, vamos botar um rebatedor aqui, vamos melhorar essa luz. Lá no filme, a Marina, o Joaquim, eles não tinham ninguém, né, para poder orientá-los, tá? Essa é como melhorar a escassez de luz. Composição visual precária. O enquadramento é mal iluminado, mas isso não é apenas um erro. É um recurso narrativo que expõe a dificuldade do grupo. Foi proposital, né? Diante do roteiro do longa Saneamento Básico, mostrar essas dificuldades, né? Que o longa, ele tá mostrando, tô batendo nessa tecla, ele está mostrando como que um grupo de amadores vai construir um curta-metragem, uma metalinguagem ali dentro, tá bom? Então, é um recurso narrativo. O espectador percebe a cena como amadora, mas essa estética reforça o humor e a crítica à falta de apoio cultural. Então, isso eles estão trabalhando com aquele humor, aquele senso crítico, né, dentro do filme Saneamento Básico,
eles mostram isso, né? Que esse grupo amador que está produzindo aquele curta, eles estão fazendo essa crítica, né? Social, essa crítica da falta de recursos, né? A falta de apoio, enfim. Temos um terceiro ponto, a importância da narrativa da fotografia. Então, nós temos dois tópicos, a fotografia ou a falta do controle dela, porque ali eles estão leigos de tudo, Marina, Joaquim, ninguém entende disso, vira parte do enredo. A cena noturna, né, ela mostra como a ausência da técnica é incorporada ao resultado final. E o segundo tópico aqui, o espectador, ele ri não só da atuação, mas também da imagem ruim. Isso é intencional do Jorge Furtado. Então, a gente olha o filme, nós analisamos o filme e tem o senso de humor, né? Que a gente fala assim, nossa, mas que imagem ruim, caramba. Mas isso foi proposital do Jorge Furtado, né? Que ele também está mostrando o amadorismo. Em uma das cenas, o grupo, é o terceiro tópico, o grupo tenta gravar uma sequência noturna e enfrenta dificuldades com a iluminação. E aí como que eu vou falar? Isso fica muito claro. Gente, eu tô falando aqui isso, mas só vai fazer sentido se você assistir o saneamento básico, tá bom? A solução encontrada, então, envolve o uso de uma lâmpada doméstica e uma extensão elétrica, revelando, agora eu frisei aqui para você, a importância da direção de fotografia e da iluminação na construção da atmosfera visual, tá? Ah, tem uma dramaticidade, nossa, eu preciso de uma iluminação que dá mais suspense. Eles tratam isso no filme. E a iluminação poderia ajudar muito mais no curta deles, né? Porém, isso não é crítica minha, tá? Isso aqui é não é uma falha, mas é como que eu vou poder explicar para vocês? É o filme, tipo, já pensou se a Marina e o Joaquim e a Silene, o Fabrício, o grupo tivessem um diretor de fotografia, nossa, o curta deles ia ficar genial. É nesse sentido. Então, a iluminação, juntamente com enquadramentos, juntamente com a composição visual da cena, é responsabilidade da direção de fotografia, que define como a luz será usada para criar a atmosfera. É aquilo que eu falei, vai ser um filme dramático, vai ser um filme no inverno, vai ser um filme alegre, suave, romântico. Tudo isso é atmosfera, tá? Destacar elementos narrativos também e garantir a qualidade estética da imagem. Tudo isso, todos esses elementos juntos são de responsabilidade do diretor de fotografia. Logo, quando a gente assiste a cena noturna do curta Saneamento Básico, percebemos claramente a falta que faz um diretor de fotografia. Gente, eu não tô falando do longa, do filme ou Saneamento Básico, do curta dentro do Saneamento Básico, tá? Porque a gente vê estéticas, atmosferas, o trabalho todo, a diferença é incrível. Enfim, os personagens não sabem posicionar as luzes, não controlam o contraste entre claro e escuro, cor fria, cor quente. Eles não controlam isso. Entre luz e sombra, eles não conseguem ter esse controle. Gente, tô ficando muito pra cá, né? E muitas imagens ficam escuras demais, né? Mas isso, ok. Isso eu tô falando do curta dentro do longa-metragem. Sem o diretor de fotografia, a narrativa perde a clareza e a estética. E isso prova para nós que a fotografia é central. É ela que cuida e guia o olhar do espectador, quem está vendo o filme, e dá vida ao roteiro.
É ele que vai sentir a narrativa, entender a mensagem ali, mas tudo é a fotografia. Tá? A fotografia ela potencializa de uma forma assim tão profunda o roteiro, tá? Deixa eu ir pro próximo. Tô acabando, viu, gente? Estamos acabando. Então, tem uma fala no filme que é: liga a luz aí, senão não aparece nada, tem que botar a lâmpada mais perto. Algo, não sei se foi Joaquim, enfim. É isso, sabe? E isso comprova mais que não tem. Eles não têm conhecimento nenhum, né? Tipo, e isso daí, quem faz isso, quem que é? Qual cargo que é dentro da equipe? O diretor de fotografia. Ele que vai falar assim: para, vamos melhorar a iluminação, joga pra cá, joga pra lá. E o diretor fala assim: nossa, mas tá estranho ainda. E o diretor de fotografia, junto com o diretor, vai lá. Eles tentam entrar em comum acordo. Vamos jogar mais uma luz, vamos jogar, né? Esquentar essa luz, ou esfriar essa luz, jogar fumaça. Enfim, é o diretor de fotografia que vai dar o seu olhar artístico, tá? Que vai falar assim: é isso. Aí ele pergunta: diretor, ok? Podemos seguir? E o diretor dá ok e segue a filmagem. Por fim, o último slide que eu quero dizer é que essa fala do slide anterior, então, mostra a tentativa de resolver um problema técnico de iluminação lá dentro do curta deles. Mesmo que o personagem que falou a frase do slide anterior não tenha usado o termo direção de fotografia, ele exerceu essa função, tá? Para posicionar a luz, para melhorar a luz de alguma forma. E eu quero aqui deixar um final para essa aula aqui. A direção de fotografia, ela é responsável por definir a iluminação, os enquadramentos e a composição visual, os elementos essenciais para a narrativa e a estética do filme. Então é isso. A nossa aula termina por aqui. Eu espero que tenha sido super esclarecedor. Quem viu o filme vai saber aproveitar melhor este conteúdo todo dessa aula, e qualquer dúvida pode me chamar para eu poder tirar as dúvidas de vocês. Peço encarecidamente, assista o filme para tentar absorver melhor esse conteúdo, tá bom? E é isso. Finalizamos por aqui.